Meus amados, a paz do Senhor, louvado seja Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos. E particularmente eu me sinto feliz porque nós terminamos um trimestre e vamos iniciar um outro trimestre. Sempre foi assim na igreja onde congrego, eu sempre me alegro com essa mudança de trimestre, porque está falando de um curso da vida que nós estamos fazendo. A escola dominical, eu costumo dizer, meus amados, que é uma escola que ela não tira férias, é a única escola que não tira férias e de certa forma não dá o diploma porque não tem uma conclusão, pelo menos aqui nesta terra, não é? Há um texto muito interessante na Bíblia que eu sempre digo que aquele texto aponta para o fim da escola dominical. Por quê? Porque diz a Bíblia que ninguém mais deverá aprender sobre o Senhor, porque todos saberão quem é o Senhor. Então eu costumo dizer de uma forma assim, descontraída, digamos, que aquele é o versículo que aponta para o término da escola dominical, porque a gente não vai mais realmente precisar aprender sobre o Senhor, pois nós vamos estar com Ele face a face, e aí nós vamos aprender diretamente com Ele, nós vamos saber quem Ele é de fato. Então é muito importante, não é? Mas enquanto estamos aqui na Terra, nós precisamos sim estudar, e esse estudo deve ser ininterrupto. Por isso que, se Deus me der graça e força e ânimo e saúde, eu quero estar aqui todo sábado ministrando esse estudo com os irmãos, aprendendo com os irmãos, porque nós estamos aqui aprendendo uns com os outros. Acredito muito na pedagogia de Jesus. A pedagogia de Jesus é um no outro, né? Amai-vos uns aos outros, ajudai-vos uns aos outros, consolai uns aos outros, perdoai uns aos outros, e assim também aprendei uns com os outros. Então nós estamos aqui aprendendo juntos. Eu sei que eu poderia talvez, irmãos, fazer como alguns irmãos também fazem, alguns bons professores, né, gravam seus vídeos e deixam aí durante a semana toda para os irmãos terem aquele contato, mas confesso para os irmãos que o meu objetivo não é essa questão de visibilidade, de ter muitas visibilidades. O meu objetivo aqui é só fazer esse trabalho de estudar a palavra no dia de sábado. Não é que eu seja sabatista, tá bom? Mas é porque é um compromisso que a gente fez, né? Lá atrás nós fazíamos esse núcleo aqui com os irmãos, e agora que não há mais possibilidade de fazer esse núcleo presencial, nós estamos fazendo esse núcleo para todos participarem, né? Para todos nós participarmos. E aí entrou também essa questão do visual, que é algo que eu acredito bastante, tá bom? A questão dos gráficos, e isso ajuda para a gente entender melhor. Então, meus amados, nós estamos iniciando um novo trimestre, tá? Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Desde já, bem-vindo a todos vocês, tá? Então, tá aqui o nosso slide de apresentação: dons ministeriais, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista é o nosso pastor Elinaldo Renovato, da igreja de Parnamirim, né, Rio Grande do Norte, que aliás é um pastor bem ativo nas redes sociais. Ele está sempre dando a sua opinião sobre a palavra de Deus, questão política também, né? Pastor Elinaldo é bem ativo na escola bíblica dominical. E nós temos então, irmãos, 13 lições para nós falarmos, estudarmos.
acredito eu que isso é uma continuidade ao projeto da CPAD, para que Deus venha batizar os irmãos com o Espírito Santo, e aí mais uma vez se está dando continuidade a essa temática do Espírito Santo. Então temos 13 lições. A lição de hoje é Deus, dons aos homens. A lição 2, o propósito dos dons espirituais. Lição 3, dons de revelação. Lição 4, dons de poder. Lição 5, dons de elocução, de fala. Lição 6, o ministério de apóstolo. Lição 7, o ministério de profeta. Lição 8, o ministério de evangelista. Lição 9, o ministério de pastor. Lição 10, o ministério de mestre ou doutor. Lição 11, o presbítero, o bispo, ancião. E lição 12, o diaconato. E a lição 13, a multiforme sabedoria de Deus. Para hoje, para nós estudarmos hoje e amanhã na escola dominical, as igrejas que têm, que vão ter escola dominical, e nossa congregação foi liberado, mas acredito que deve ter pouca participação dos irmãos, então evidentemente deve ter uma classe única, que é quando nós juntamos os irmãos que chegam das outras classes, que são poucas, então acaba se dando uma classe, formando uma classe para ministrar a lição, tá bom? Meus amados, vamos lá. A nossa lição é essa: e deu dons aos homens. O texto áureo diz assim: pelo que diz, subindo do alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. A verdade prática diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. E aqui tem o nosso gráfico esboço, é um novo gráfico, e a gente faz sempre que se inicia, a gente procura fazer um novo design, e agora eu estou fazendo em um outro programa. Provavelmente eu devo depois transformar tudo isso em PDF para fazer uma espécie de e-book, Então você vai ter ali os livros, esses gráficos todos em PDF, e eu vou dar um jeito de disponibilizar para os irmãos. Isso daí vai ficar tudo bem organizado, e é bom porque fica, irmãos, para a gente guardar. Certamente em algum momento você vai usar esses gráficos para ministrar uma aula, para ministrar um estudo bíblico, um culto de ensino. Então é muito importante a gente ter. Então tá aí, olha. Aqui sempre vai ficar uma ilustração inicial, aqui o título, ali a lição, e aqui os tópicos, que é o que nós vamos estudar. Então temos aqui os dons na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e uma dádiva para a igreja. Segundo ponto, dons de serviço, dons espirituais e ministeriais, que são a divisão dos dons, os tipos de dons, digamos assim. E aí mostra que eles são relacionados ao serviço cristão. Nós devemos conhecer os dons, e acerca dos dons espirituais. No ponto 3 nós temos Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. É interessante que essa carta de Corinto ela vem por causa dessa problemática, E essa problemática ajudou para que hoje nós tivéssemos um ensinamento muito abençoado a respeito dos dons espirituais, que de repente a gente não vê isso sendo explicado pelos outros apóstolos de Cristo, mas Paulo, ele nos brinda com essa pérola de ensinamentos. Então os dons são importantes. Aí nós temos diversidade dos dons, autossuficiência e também humildade, tá? O objetivo é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja, exatamente porque os dons não acabaram, como alguns acham. São os chamados cessacionistas, que o nosso comentarista ele fala aqui sobre isso, Bom, meus queridos, eu gostaria também de mostrar para vocês
esse gráfico, essa imagem, digamos assim, que eu fiz, baseado nesse textuário que é muito interessante, tá? Então diz assim, ó: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, que está em Efésios 4:8, tá? E o texto que eu coloquei aí para os irmãos olharem está em João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Esse texto de João 12, ele está relacionado com aquela passagem que Jesus fala a respeito da serpente no deserto, que foi levantada, vocês lembram lá? A serpente de bronze foi levantada porque o povo estava sendo picado pelas serpentes ali, estavam morrendo. Então Deus dá uma ordem para que Moisés levantasse uma serpente, fizesse uma serpente de bronze, não é? E aí, quando eles olhassem para a serpente, automaticamente era como se o antídoto agisse na vida deles e eles ficassem curados, no caso de terem sido infectados, envenenados pela serpente, tá? Jesus usou aquele mesmo fato para si. E eu, quando for levantado da terra, atrairei muitos para mim mesmo. É claro que Jesus estava falando esse levantar de Jesus está relacionado com o fato dele antes ter sido morto, ter sido enterrado, mas agora a Bíblia mostra que ele foi levantado da terra, ou seja, ele ressuscitou. E não só ressuscitou, como também ele foi elevado às alturas. Então você tem aí a doutrina da ressurreição de Jesus e você também tem a doutrina da ascensão de Jesus. Afinal de contas, Jesus não ressuscitou para ficar aqui na terra, mas ele precisava ser elevado às alturas, ele precisava ser recebido no céu, ele precisava voltar para o lugar onde ele estava, né? Mas Jesus diz isso de maneira antecipada, porque Jesus também age no ministério de profeta. Então, como profeta, ele pode dizer o que vai acontecer no futuro, inclusive com ele mesmo. Então, ele estava ali dizendo que ele iria ser morto, que ele iria ficar na terra. Ele usa várias parábolas, várias analogias. Por exemplo, ele usa o caso de Jonas, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem também ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra, né? 3 dias no seio da terra. Então foi o que aconteceu, mas chegou o momento dele ser elevado, porque aí o salmo, a profecia dizia que a morte não poderia detê-lo, a morte não poderia prendê-lo, ele não ficaria preso à morte, porque com a ressurreição de Jesus você tem aí um papel claro da divindade, uma prova clara da divindade de Jesus. Então ele ressuscita, ele começa a ser levantado da terra, ele não fica no túmulo. Glória a Deus! E nós estamos no período de Páscoa, né? Comemorando esse período. Então é importante dizer isso. Ele não ficou no túmulo, mas ele ressuscitou. Ele foi elevado. E não só levantado da terra no sentido de ressuscitar, mas ele é assunto ao céu. Ele ascende ao céu. Ele é levado às alturas. E aí é que entra esse texto. Porque ele diz, quando for levantado da terra, trairei todos a mim. Ou seja, o evangelho de Jesus, pregado com poder, com autoridade, é uma forma de atrair as pessoas para ele. Isso é muito interessante. É muito importante nós entendermos isso. Ele foi assunto aos céus, e por ser assunto aos céus, ele teve
total autoridade. Eu peguei aqui um comentário do Kinner, onde ele fala sobre isso, que o conquistador, ele recebia o despojo dos derrotados. Está lá em Salmo 68, 18, que foi esse salmo que, no caso aqui, Paulo, né? Ele adaptou para esse título aqui: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então o Kinner, comentando, ele diz o seguinte: o conquistador recebia o despojo dos conquistados. E o que ele fazia? Distribuía esse despojo aos soldados. Ou seja, quando um rei, quando um guerreiro, ele ia para uma outra cidade para dominar aquela cidade, aquele povo, aquela nação, e quando ele vencia a guerra, então todas as riquezas daquela terra, daquela nação, era dele por herança, ou por direito, vamos colocar dessa forma. A pessoa, o conquistador, ele ganhava aquilo, né? Então, se ele venceu a batalha, era dele por direito. O que ele fazia? Ele distribuía como pagamento, digamos assim, né, os soldados aqueles despojos. Como é que isso se aplica a Jesus? Jesus, como conquistador da morte, como vencedor da morte, porque a morte não podia detê-lo. Então o que ele faz? Ele vence a morte na arena da morte, que é aqui na terra, porque não existe morte no céu, certo? Existe aqui na terra. Então ele vence esse inimigo que é a morte, que é Satanás, certo? Ele vence esse adversário. E aí, como ele agora tem toda a autoridade, como ele venceu, ele pode, digamos assim, de maneira análoga, né, para a gente entender, distribuir os despojos a todos, que aí entra a questão dos dons. Por isso que quando ele é elevado às alturas, ele tem toda a autoridade para distribuir dons aos homens. E os salmos falavam sobre o retorno de Jesus aos céus. Você lembra lá? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! E foi assim que este salmo, ainda que falasse da conquista do Rei dos Reis aqui da terra, mas ele estava profetizando, prefigurando a entrada do Senhor Jesus na glória, sendo recebido na glória como conquistador da morte, como conquistador do mal, porque ele venceu Satanás, destronando principados e potestades, expondo eles à vergonha. Agora Jesus é levado às alturas com poder, com autoridade. O que é que ele faz? Distribui os despojos, ou seja, ele dá dons aos homens. Então, a vitória de Jesus permitiu-lhe dar dons aos homens, atrair os homens para si através dos dons espirituais que ele dá à igreja. É por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é poder de Deus. Poder, está falando aí, poder de ação, poder de autoridade para mudar uma situação, seja uma pessoa que esteja doente, seja uma pessoa que de repente tem algo oculto ali e Deus revela, Deus mostra. Então esta é a forma de Deus agir. É por esse motivo que nós não devemos dizer que os dons espirituais cessaram. E não cessaram, sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo continua agindo nos dias de hoje. E quem é eu, quem é você, quem é qualquer doutor
em divindade para dizer que o Espírito Santo de Deus não está agindo nos dias de hoje? Quem é essa pessoa que pode dizer isso, sendo que Deus é soberano? A mesma coisa se aplica ao Espírito Santo, sendo que Ele é todo-poderoso. A mesma coisa se aplica ao Espírito Santo, sendo que Ele é onisciente, e também se aplica ao Espírito Santo, e também porque Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria conosco, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Ele está trabalhando por meio da igreja através dos dons espirituais. Amém, meus amados? Vamos lá. E aí nós temos aqui os dons. A leitura bíblica em classe, né? Você já acompanha aí, está em Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8, e 1 Coríntios 12, 4 a 7, quando está falando desses tipos de dons, que é o que nós vamos estudar aqui na nossa lição, tá bom? Os dons na Bíblia. O nosso comentarista, ele cita o dicionário bíblico Wycliffe, quando ele fala das palavras que são utilizadas, né? E essas palavras, a palavra dom, sempre vai significar algo que é dado, uma dádiva. Então, dom é uma dádiva. Mas ele diz aqui também que nós podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbre dos dons divinos concedido a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas. Estes vislumbres não quer dizer necessariamente que eles tinham os dons espirituais, mas sim que eles eram usados por Deus em manifestações similares. A mesma coisa nós podemos aplicar em relação à questão do batismo, com evidência no falar em línguas. Eles eram usados pelo Espírito Santo de Deus, entretanto, eles não tinham a evidência do falar em línguas, visto que o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado em profusão, como aconteceu em Atos 2, tá bom? Em cumprimento ao que estava lá em Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, é só para nós entendermos que, de fato, o Espírito Santo estava agindo no Antigo Testamento, através dos reis, através dos profetas, mas não havia ainda essa configuração bem explícita dos dons espirituais como há no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, essa palavra dom aparece com vários significados, né? Então, o verbo grego que fala sobre isso está falando aqui no sentido também de dar, de doar. Na Nova Aliança, os dons de Deus são disponíveis para toda a igreja. Em nome de Jesus, o comentarista nos dá essa dica. Em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Uma coisa importante é que, mediante o que o comentarista está falando, acredito que passa por essa nossa disponibilidade, pelo nosso eis-me aqui, né? Então, assim como Isaías, ele se pronunciou dessa forma, eis-me aqui, envia-me a mim, deve haver em todo cristão essa disponibilidade, porque a verdade, irmãos, é que nós estamos vivendo tempos tão difíceis, tempos em que Jesus profetizou sobre o esfriamento do amor. O esfriamento do amor será algo visível para quase todos. Mas aí a minha pergunta que fica há essa disponibilidade para nós orarmos por um enfermo? Principalmente nesse tempo agora. Eu tenho dito, meus amados, que a igreja do Senhor, nós, eu e você, e aqui eu quero colocar aquelas pessoas que são grandes vultos, tá bom? Que são muito usados por Deus, e eu sei que são usados,
mas agora todos estamos nivelados. Por que, irmão Enomi? Você me pergunta. Porque às vezes você ora, você, uma pessoa, digamos assim, simples, que não tem, entre aspas, o dom, mas você ora em obediência à palavra de Deus, e Deus muitas vezes opera, Deus muitas vezes cura, assim como uma pessoa também que tem o dom, ele ora e Deus cura. E como é que isso se aplica nos dias de hoje? Significa dizer que pelo fato da pessoa ter o dom, ela vai orar e aquela pessoa que está enferma do Covid, ele vai ser curado? Sempre? Evidente que não. E eu digo isso porque para quem milita, para quem trabalha, para quem tem esse dom, imagino eu que se não tiver um entendimento correto da palavra de Deus, deve ser tomado por um sentimento de frustração, porque vai orar e Deus não vai curar. Vai orar pela pessoa que está numa situação difícil, almejando que a pessoa seja curada, que saia daquela situação, e muitas vezes Deus vai querer o contrário, Deus vai querer levar, como nós estamos vendo acontecer, Deus levando muitas pessoas. Então, meus amados, volto a dizer, o que deve ser levado aqui a sério por nós, independente de ter dom ou não, é nós termos essa disponibilidade, esse desprendimento para orar pela pessoa, não é? Exemplo, nós vamos ver aqui que existe dons de encorajamento, mas às vezes eu percebo pessoas que não têm esse dom, eles vão pelo lado inverso do dom. Ao invés de encorajar, ele desencoraja. Ao invés de animar, ele desanima. Então significa dizer que ou essa pessoa não tem o dom, ou essa pessoa precisa trabalhar mais isto. Porque, como eu digo para os irmãos, passa por essa questão da disponibilidade, do meu desejo de fazer isso. Eu quero mesmo encorajar as pessoas. Eu estou disposto a animar as pessoas, e nesse tempo de pandemia, irmãos, é algo que é necessário. Não é? Você sabe que esse vírus ele mexe com o psicológico da gente, ele mexe com a parte espiritual. Então é claro que nós precisamos de encorajadores, é claro que precisamos de pessoas que nos dê palavra de ânimo, tá bom? Mas isso depende também, como eu disse para os irmãos, desse nosso desejo de fazer, dessa nossa disponibilidade, tá bom? E no terceiro ponto fala de uma dádiva para a igreja, a fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons. Dividiremos esse assunto em 3 categorias, né? Que são dons espirituais. Eu acredito que eu devo ter colocado aqui, não sei se eu coloquei aqui, olha, a categoria dos dons. Então, você tem dons, nesse caso que são dons espirituais, tá? Mas é dividido em dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Vamos lá. Essa divisão, ela está de acordo com a Epístola de Paulo aos Romanos, com Coríntios e também com Efésios, respectivamente. Ok, meus amados? Meus queridos, vamos passar aqui para o ponto 2. O ponto 2 fala dos dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Então, esse ponto ele é dividido em 3 outros subpontos, que fala de dons relacionados ao serviço cristão, tá? E depois fala de dons relacionados aos espirituais, né? Conhecendo os dons espirituais, e também acerca dos dons ministeriais, ok? Em relação ao serviço cristão, nós temos essa lista que o nosso comentarista coloca aqui, e aí
quando se trata de serviço cristão, está falando aqui do que eu posso fazer em prol da igreja como corpo de Cristo, tá? Como membro do corpo humano, como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, né? Cada parte, uma mão dependendo da outra. Paulo até fala sobre isso, né? O pé não pode dizer para a mão, não preciso de ti, a mão não pode dizer para o pé não pode dizer para a mão, ou seja, porque tudo que Deus fez é perfeito. Então há uma funcionalidade em cada membro, tá? Cada membro tem a sua função. Na igreja também necessitamos de um dos outros para o fortalecimento da vida espiritual e comunhão em Cristo. Na oração sacerdotal, Jesus deixou isso muito claro. Que a gente seria conhecido como cristãos se amássemos uns aos outros. Lembra que eu falei para os irmãos que o evangelho de Jesus é o evangelho do um no outro. E começa com o amor. Porque o amor, ele é o dom mais sublime, então ele carrega todos esses outros. Todos os outros dons são carregados pelo amor. Se eu tiver amor, de fato eu vou ter desprendimento para ajudar o meu irmão, né? E esse ajudar, meus irmãos, não quer dizer que eu preciso tocar trombetas, tá bom? Porque tem pessoas que acham que você tem que ajudar e você tem que divulgar para todo mundo que você está ajudando. Pelo que eu aprendo do Evangelho de Jesus, essas pessoas que fazem isso já receberam um galardão. Porque o que a minha mão esquerda faz, a mão direita não deve saber. Isso está falando de mim mesmo. Ou seja, aquilo que eu faço, eu não tenho em mim mesmo que dizer para mim que eu fiz, para que eu possa ficar satisfeito com isso. Entende? Como se eu estivesse dizendo para mim mesmo, olha que coisa boa que eu fiz. Não, meu irmão, não. Tá bom? Então temos que ter essa ideia, esse discernimento, que os dons de serviço é para servir a igreja do Senhor enquanto corpo de Cristo. Porque, irmãos, uma coisa importante, nós não crescemos isolados. Se é um corpo, então significa dizer que estes membros têm que estar juntos, eles têm que estar unidos. É interessante que eu e você somos membros do corpo. E deixa eu te falar uma coisa que me chama a atenção nessa analogia do corpo. É que a minha mão, ou meu pé, ou qualquer parte do meu corpo, não tem mobilidade ou não tem vida em si mesmo se não estiver ligada com a cabeça. Você sabe que a cabeça, o cérebro, a mente é o centro de comando para tudo que nós fazemos, não é isso? Qualquer movimento que eu faça com a mão, qualquer fala, qualquer palavra que eu verbalize, tudo passa pela minha mente. Agora, meu amado, que coisa interessante. A minha mão não tem existência em si mesmo, não tem mobilidade em si mesmo. Eu falei isso para os irmãos. Se não estiver ligada com a cabeça. É por isto que no corpo da igreja, no corpo que representa a igreja, a cabeça da igreja, desse corpo, não é o pastor da igreja, não é o papa, não é qualquer personalidade religiosa. A cabeça dessa igreja é Jesus. Por quê? Porque a minha mão, a minha boca, os meus membros devem fazer aquilo que a cabeça está mandando. Se a cabeça é Cristo, significa dizer que eu faço o que Ele manda, que eu executo as suas ordens,
e as suas ordens é que a gente ajude um ao outro. Isso não é algo simples de entender, mas às vezes a gente não faz, né, irmão? Exemplo, vocês devem saber a história de uma pessoa nos Estados Unidos, que ele foi fazer aquelas excursões naqueles canyons, né, que são aquelas montanhas grandes. Virou um filme isso, se eu não me engano, 127 horas. Então aquele cidadão, ele cai numa fenda. Quando ele cai, uma pedra também cai e prende o braço dele. Então o braço dele fica preso. E ele fica ali sem poder sair. O corpo dele, o resto dos membros, ficaram ajudando essa mãozinha dele que estava lá presa. Mas sabe de uma coisa? Para salvar todo o corpo, não teve outra alternativa. Ele precisou de decepar sua mão. É triste isso, né? É triste isso quando às vezes há essa morte espiritual e a pessoa ela é excluída do corpo, tá? Então, meus amados, vamos ter cuidado em relação a isso. Aí temos aqui uma lista, olha, não vai dar para a gente falar de todas elas, mas é só para os irmãos entenderem. E, evidentemente, nós vamos falar sobre os outros temas, sobre isso nas outras lições. Então, temos ali, olha, profecia, né? Então ele fala se é profecia, que se dedique. Profecia aqui é no sentido de proclamação da palavra, ok? É aquele que proclama a palavra, porque às vezes a gente pensa que profecia só acontece naqueles moldes do assim diz o Senhor, ou então eis que te digo, né? A pessoa está sendo usada em profecia para falar dessa forma. Não, nesse sentido aqui tem um sentido de proclamação da palavra, tá? Evangelizar, de levar a palavra, porque a palavra de Deus ela é profética, ok? Então fala de ministérios, né? Que é o ofício diaconal, ele coloca aqui, tá? Tá falando do ensino, do ministério do ensino, né? Que é muito importante. Está falando aqui também do ministério da exortação, que é o mesmo de encorajamento que eu falei para os irmãos, né? Que é um ministério importante, mas infelizmente a gente não coloca muito em prática isso. E os outros a seguir, eles estão todos relacionados com essa questão mais específica de servir o próximo, que está falando de repartir, de exercer misericórdia, né? Liberalidade, administração, exercer misericórdia, ou seja, é aquilo que eu posso fazer pelo outro. E nós estamos vivendo num tempo, irmãos, em que de fato há uma crise não só sanitária, uma crise de saúde, mas também uma crise econômica. Essa crise econômica exige de nós também que a gente se disponha a ajudar os nossos irmãos, a ajudar aqueles que necessitam, não é? Então eu digo sempre que eu fico feliz em saber quando eu vejo igrejas, pessoas se mobilizando para fazer esse trabalho do Senhor, esse trabalho de ajudar um ao outro, né? Então esses dons são relacionados com uma ação em prol do outro, em prol do próximo. Portanto, se você tem esse dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na terra. Ok, meus amados? E aí no segundo ponto aqui, nós temos os dons espirituais, tá? Esse gráfico está no grupo, você pode depois dar uma olhada nele. Ele está dividido assim nesses 3 blocos. Então, você tem dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração, tá? Quando está falando de dons de revelação, está falando do saber sobrenatural, ou seja, daquelas coisas que estão ocultas, que estão escondidas, e Deus, através dos dons de revelação, faz conhecer essas coisas, tá? Então, dentro dos dons de revelação, você tem sabedoria, que é o poder sobrenatural para resolver problemas tidos como insolúveis. Aí tem um caso aqui, por isso que é dito que no Novo Testamento você tem esses vislumbres, né? No Antigo Testamento, perdão,
você tem esses vislumbres dos dons. Você tem, por exemplo, Salomão tendo aquela sabedoria para poder dar o filho, né, para a mãe verdadeira, porque aquelas mães estavam lá brigando por causa do filho, e a mãe que não era a mãe verdadeira, ela diz, não, pode cortar no meio, que era a proposta de Salomão, cortar o filho no meio e dar um pedaço para cada. Mas a mãe verdadeira, o que ela fez? Não, então dê para ela, porque ela tinha amor pelo filho, ela preferia que o seu filho vivesse. A outra mãe, como tinha perdido o filho, não era a mãe verdadeira, então ela foi de acordo que se cortasse o filho no meio. Então, dom de sabedoria. Você tem também aqui dons de ciência, né? Ou seja, é o poder sobrenatural para conhecimento de fatos e circunstâncias que estavam ocultos, né? O dom de ciência também, ele tem uma semelhança muito grande com a questão do discernimento. E aí, nesse caso, você pode citar aquela moça que quando Paulo entrava, se eu não me engano era em Éfeso, e ela sempre dizia, ouçam esses homens que eles anunciam um caminho de salvação, não é? Parecia até que ela era uma grande devota do Evangelho, né? Uma grande cristã, mas na verdade ela era uma adivinha, era uma pitonisa, era alguém que trabalhava com feitiçaria, né? E Paulo, por algum tempo, ele não discerniu direito o que era aquilo que usava aquela moça. Porém, quando ele discerniu, quando ele teve esta ciência, esse conhecimento, esse discernimento que aquela mulher não estava falando pelo Espírito de Deus, então o que é que ele faz? Ele repreende o espírito daquela mulher, né? Ele repreende o espírito daquela mulher. E o discernimento, meus irmãos, é algo que nós precisamos muito, muito, muito nos dias em que nós vivemos. Por que precisamos desse dom do discernimento? Porque há muitos falsos profetas. Jesus falou sobre isso. E a gente precisa discernir entre o falso e o verdadeiro. Nós acabamos de ter um caso aí muito claro, todos os irmãos sabem, a mídia comenta, né? Para todos os lados você vê esse caso aí do 30 de março, onde se dizia que o anjo da morte ia entrar nas casas, né? E que era para as pessoas ungir as suas portas e tudo mais. E não aconteceu. Não aconteceu. Meus amados, por que não aconteceu? E aí você tem o dom aqui da profecia, dom de inspiração, né? Desse falar sobrenatural. O dom da profecia, ele é utilizado, ele é usado pelo Espírito de Deus, melhor dizendo, o Espírito de Deus usa quem tem o dom de profecia. Então não adianta eu querer profetizar da minha própria carne, da minha própria intuição. Se não vem de Deus, é melhor o profeta ficar calado, é melhor ele não falar nada, certo? Por quê? Porque ele vai ficar descredibilizado. Porque a profecia, como foi da carne, não vai se cumprir. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu agora nesse 30 de março aí, e nada foi como foi dito na profecia. Mas quando é profecia de Deus, quando é Deus que fala de fato, acontece. E por que acontece, meus queridos? Porque ele tem compromisso com a sua palavra. O que Deus fala tem que se cumprir. Eu zelo, eu cuido, eu velo da minha palavra para a cumprir. Tá bom? Então temos que ter esse discernimento, tá? Dons de inspiração, já falamos aqui sobre profecia. É muito importante o dom da profecia. Eu costumo dizer que uma das coisas que o diabo faz, colocando falsas profecias, é querer apagar o fogo verdadeiro, né? Satanás coloca o fogo estranho para querer apagar o fogo verdadeiro da profecia bíblica, porque aí isso cria uma descredibilidade. As pessoas vão olhar assim e já vão olhar com desconfiança. É por isso que eu preciso ter o discernimento de espírito, para não julgar todo mundo no sentido de dizer que não é o Espírito de Deus que está agindo.
certo, irmão? Então nós precisamos entender isso. Eu creio no Espírito Santo de Deus que fala nos dias de hoje. Deus falou já para mim em profecia, e o que ele falou em profecia se cumpriu. Por quê? Porque era Deus realmente falando. Eu acredito que os irmãos também têm essa experiência. Então, olha, dons de línguas, né? Para falar de uma língua nunca antes falada por quem a profere, isso acontece, né? Acontece inclusive da pessoa falar de um idioma que para ela é estranha, mas uma outra pessoa pode ouvir, pode entender. A pessoa pode falar um grego, um hebraico, uma língua bem diferente. Eu já vi casos assim de pessoas que foram usadas dessa forma, tá, irmãos? Então, acontece mesmo. Nós vamos falar com mais detalhes sobre isso. E é claro, existe também o dom da interpretação, que vai interpretar essas línguas que não são inteligíveis, né? De maneira que se possa entender. Também é dado para a questão das línguas estranhas de idiomas que não são falados na terra, ok? E aí nós temos os dons de poder. Os dons de poder está falando do agir sobrenatural, tá? Então, o dom da fé, você sabe, nós vamos falar mais sobre isso. São, se eu não me engano, 4 aspectos da fé, né? Fé natural, fé salvadora, fé como fruto e fé como dom. Aqui está falando de fé como dom, que é aquele poder sobrenatural para crer em ocasiões que são praticamente impossíveis, né? Quando uma coisa muito grave está para acontecer e Deus usa aquela pessoa ali com o dom da fé, né? Para estimular os outros a crerem também que o milagre vai acontecer. Muito interessante, tá? É o agir sobrenatural de Deus. Esse dom da fé, esse dom de poder também está relacionado com os dons de curar, né? Que é o poder sobrenatural para atuar na cura de doenças ou de enfermidades. Também o dom de maravilhas, né? Poder sobrenatural para agir na área do natural a fim de mostrar o poder de Deus. Meus amados, na continuidade aqui, eu achei muito interessante que o nosso comentarista ele fala sobre a gente ter cuidado. Muitas manifestações espirituais na igreja lembrava a experiência mística das religiões de mistérios. Porque Paulo está escrevendo para uma igreja que toda ela veio desse misticismo idólatra, pagão, que existia lá em Corinto, né? Muitos deuses, muitas divindades. Então é natural que aconteça de haver esse sincretismo, essa mistura, tá bom? É por isso que Paulo faz questão de ensinar dessa forma, para que haja uma separação, porque não é a mesma coisa, irmãos, tá bom? Não é a mesma coisa, a gente precisa estar atento, porque não é porque a pessoa, entre aspas, tinha algum tipo de dom lá na religião em que ela estava, que ela necessariamente vai ter o mesmo dom quando ela vir para Cristo, quando ela se voltar para Cristo. E se tiver, é algo que é dado por Deus. É isso que a gente precisa entender, tá? É algo que é dado pelo Senhor. Então o comentarista diz aqui, a Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons e não há distorções nessa esfera, né? Essas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. Isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos, de heresias. Então, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada de utilização dos dons e previne práticas condenáveis no culto. É interessante que antigamente essas coisas aconteciam em locais restritos, você não tinha muito conhecimento, a não ser quem participava, quem via e achava estranho,
Porém, hoje as pessoas não estão mais se contentando só com isso. Você vê vários vídeos na internet dessas manifestações estranhas que só fazem denegrir a imagem do pentecostalismo verdadeiro, irmãos. Então, é por isso que é importante nós separarmos uma coisa da outra, tá bom? Eu quero dizer uma coisa importante também nesse ponto, porque é claro que nós não podemos manipular o agir do Espírito Santo. Ele vai agir e em algum momento ele vai agir de uma forma que vai parecer estranha. Claro, a própria performance, vamos colocar assim, dos discípulos no Pentecostes gerou esta impressão nas pessoas que estavam lá fora. Olha, eles estão bêbados, eles estão embriagados. E Pedro teve essa iniciativa de dizer: eles não estão embriagados. Mas isso que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Então ele foi ensinando que aquilo ali que estava acontecendo era a ação do Espírito Santo de Deus. Mas ainda assim eu quero dizer para vocês, com toda certeza, se você tem o Espírito de Deus, mesmo que você ou as pessoas achem alguma coisa estranha em uma manifestação do Espírito Santo, você tendo o Espírito de Deus, você consegue saber se aquilo realmente é de Deus e você se alegra com a manifestação, mesmo ela sendo estranha aos padrões, né, das pessoas, das igrejas, digamos assim. Então nós temos aqui acerca dos dons ministeriais. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, tá? Dons ministeriais, e nós já vamos para o encerramento. Paulo fala na Epístola aos Efésios, então ele classifica esses dons ministeriais como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, né? Então esses são os dons ministeriais. É claro que em outras listas tem outros, né? Você tem aí, por exemplo, a questão dos diáconos, que ele fala em outras passagens. Mas isso é só para nós pontuarmos, porque estamos falando desse assunto aqui na carta de Paulo aos Efésios. E aí o comentarista diz que os propósitos do Senhor concederam à igreja, segundo a Bíblia Pentecostal, são 3. Então são 3 propósitos dos dons, que isso é que a gente precisa entender, tá? Meus amados, entendendo isso aqui, muita coisa eu acredito que poderia ser evitada no sentido daquelas pessoas que almejam ter esses ofícios na igreja. Vocês sabem, nem toda pessoa que deseja ser pastor, ele tem realmente o chamado, esse dom para pastorear. É por isso que a gente vê tantos falsos líderes, tantos falsos pastores cometendo muitas coisas erradas, e o próprio Paulo, ele fala sobre isso, que não se deve impor a mão precipitada a ninguém, no sentido de consagrar aquela pessoa de maneira precipitada, sem saber se de fato é a chamada dela, né? Então é importante a gente entender essa questão do propósito dos dons. Para que serve? Para capacitar, segundo a nossa lição aqui, olha, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, tá? Então, quando a pessoa é chamada para ser evangelista, para ser um pastor, para ser um doutor, um ensinador da palavra, ela precisa entender que isto é apenas para que ela seja capacitada para o serviço, para ajudar nesse serviço cristão. E no segundo ponto nós temos aqui que isto é para promover o crescimento da igreja, tá? Para que nós, vamos colocar aqui no nosso caso dos professores, para que nós ensinamos? Qual é o objetivo disso? Para promover o crescimento da igreja. Às vezes, eu não sei os irmãos, mas às vezes a gente pode até ser um pouco incisivo, né? No sentido de convidar a pessoa, de ficar assim, de certa forma,
dando aquela pressão, né? Vamos para a igreja, vamos para a escola dominical e tudo. Porque eu digo pressão porque tem pessoas que realmente não gostam, né, que a gente fale. Mas a ideia é tão somente que aquelas pessoas tenham esse ânimo, esse gosto pelo estudo bíblico da palavra de Deus e assim possam crescer espiritualmente. Esse é o nosso objetivo, né? Então, que haja um crescimento na igreja local. Crescimento principalmente numérico, no sentido de ganhar mais pessoas para Jesus, tá? E o terceiro é desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus, que é também um ponto importante. Para que nós ensinamos? Para que haja esse desenvolvimento. Aliás, para quem ensina também. Eu quero ensinar para aprender cada vez mais. Eu quero ensinar para crescer cada vez mais. Eu quero ensinar para me desenvolver cada vez mais e conhecer cada vez mais o meu mestre, porque é dele que eu aprendo. É dele que todos nós aprendemos. É isso, irmãos? Meus amados, para nós encerrarmos aqui, no terceiro ponto, fala sobre Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais, tá? Eu já falei lá atrás para os irmãos que Corinto ela está dentro de um contexto religioso, histórico, cultural, completamente pagão, completamente voltado para os ídolos, certo? E no nosso primeiro ponto aqui, ele fala dessa importância dos dons, porque a igreja de Corinto tinha bastante dons, mas precisava que estes dons fossem trabalhados, né? E aí o comentarista diz aqui que o argumento utilizado pelos cessacionistas, né, que são aqueles nossos irmãos que nós gostamos, amamos, mas eles têm essa ideia de dizer que os dons espirituais ficaram para o passado, ainda utilizam a Bíblia, né? Havendo línguas, passarão, eles utilizam esses textos para dizer que os dons cessaram. Então eles defendem essa ideia que os dons cessaram no primeiro século. Só que eu fico pensando, porque quando Pedro ele termina o seu sermão, lá em Atos 2, ele diz, esta promessa, que promessa é esta? A promessa do derramamento do Espírito Santo é para vocês, para os filhos de vocês, para todos os que estão, para aqueles que estão longe, e olha aqui, ó, para todos quantos nosso Senhor chamar. Pedro diz, essa promessa do Espírito é para quem está aqui, para as gerações futuras e para todos aqueles, em todas as eras, em todo o tempo, todos aqueles que o Senhor Jesus chamar. Meus irmãos, já passaram-se mais de 2000 anos que Jesus veio a essa terra e o Evangelho de Jesus, a palavra do Senhor, continuou passando as eras, continuou atravessando os séculos, os milênios, passando por todas as dificuldades. O Senhor continuou chamando pessoas, o Senhor continua chamando pessoas, significa dizer que a ação do Espírito Santo de Deus continua agindo nos dias atuais. E se o Espírito Santo de Deus está agindo no sentido de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, se Ele está chamando as pessoas, por que nós vamos dizer que estes dons ficaram para trás? Não tem sentido, não tem lógica. Há um outro texto de Paulo que ele também fala sobre isso, porque o que fala em outra língua não fala a homens, visto que ninguém o entende, e com Deus fala de mistérios. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que não existe nessas línguas estranhas que são faladas nenhuma língua humana que seja similar a essa, mas a pessoa está falando nessas línguas estranhas em mistério com Deus, porque nenhum homem pode entender isso. Então, meus amados,
Deus continua fazendo dessa forma. Deus continua agindo dessa forma. Agora, uma coisa que a gente precisa pontuar, que é verdade, e o nosso comentarista, ainda bem que o nosso pastor Elinaldo, ele é bem coerente nas suas observações, ele diz aqui, olha, ele fala que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Isso, infelizmente, é uma realidade. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. O apóstolo Paulo faz questão de tratar esse assunto com os crentes de Corinto que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Então, e eu quero alinhar esse tema dos dons, tá bom? Dos dons, da importância dos dons, com essa questão da autossuficiência. Esses dois pontos, eles são muito similares. Por quê? O que é que ele está dizendo aqui? Ele faz questão de tratar esse assunto com os crentes de Corinto que estavam supervalorizando os dons, mas a gente precisa tratar esta noção de serviço que Jesus ensinou nos evangelhos, né? Porque todos nós estamos servindo a igreja de Cristo. Então, se eu estou servindo a igreja de Cristo, eu não posso achar que o meu dom, ou alguém que tem algum dom, ele é superior ao outro. Jesus não trabalhou essas categorias de hierarquia, né? Pelo contrário, ele diz que quem quiser ser o primeiro, seja o último. Exatamente porque ele sabia que existe no ser humano esse desejo inato de se autopromover. Então, é o que diz aqui nesse terceiro ponto que eu juntei aqui para ficar mais próximo. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Meus amados, deixa eu falar uma outra coisa aqui que é muito importante. Eles são dádivas para ser usados, os dons são dádivas para ser usadas na direção do Espírito de Deus. Presta atenção, esse ponto é importantíssimo na questão dos dons. Eles são para ser usados na direção do Espírito de Deus. Eles não são para ser usados a despeito de você deixar o Espírito de Deus de lado. Não é possível isso. Porque é o Espírito Santo quem usa. É o Espírito Santo quem faz com que os milagres aconteçam. Eu quero deixar isso aqui muito claro, que isso deve ficar claro para a gente não confundir. Meus amados, não existe poderes inatos em nós, ok? Eu vou repetir, não existe poderes inatos em nós. A gente não nasce com poderes. E eu só estou falando isso porque eu conheço um pouco dessa parte da sobrenaturalidade, a questão da paranormalidade. Os paranormais dizem que as pessoas são sensitivas, elas têm poderes inatos que são trabalhados, que vêm dentro da pessoa, que precisam ser trabalhados. Isso é paganismo, isso é misticismo. Isso não deve acontecer no meio evangélico. Você tem o dom, isso significa dizer que Deus te usa, preste atenção, Deus te usa no dom. Não é você que usa o dom a pretexto de dizer que eu tenho o dom, então eu estou usando o dom. Não, é o Espírito que usa. Quem faz isso está indo por esse viés pagão. Quem se utiliza dos dons para tentar fazer alguma coisa sem a participação, sem a direção do Espírito de Deus, ele está fazendo algo que está alinhado ao paganismo, à paranormalidade, não ao Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que orienta. Então é isso que nós precisamos entender, tá bom?
É isso que nós precisamos colocar bem claro, para que não haja essa confusão. O problema é que as pessoas estão querendo profetizar ou fazer milagres, ou fazer as coisas relacionadas aos dons da sua própria vontade. Quando alguém chega e diz que no dia 30 vai haver isso, 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 e não acontece, por quê, irmãos? Porque a pessoa, ele falou de si mesmo. Ele não falou do Espírito de Deus. Volto a dizer, volto a repetir, porque Deus tem compromisso com sua palavra. Deus não vai... Olha, eu gosto muito daquele texto que ele diz: eu zelo com a minha palavra para cumprir. Porque a palavra que sair da minha boca, ela sairá, ela irá e fará aquilo para o qual eu designei, e voltará para mim. Ou seja, o que Deus fala se cumpre. Uma ordem que Deus dá, uma palavra que Ele fala, se cumpre. Quando Jesus disse: olha, pode ir que o teu criado está curado. Quando Jesus disse para a mulher Ciro-fenícia: pode ir que a sua filha já está liberta. Foi uma palavra que Ele deu, e a palavra dele, ela foi lá, resolveu o problema e volta para Ele, no sentido de que se cumpriu, porque é palavra de Deus, e a palavra de Deus tem que se cumprir, porque se não cumprir, Ele não seria Deus. São essas coisas que nós precisamos ter em mente quando nós estamos sendo usados na questão dos dons espirituais, para que não haja confusão. Para nós encerrarmos, o nosso comentarista fala dessa diversidade dos dons, né? Porque dentro da diversidade dos dons, você tem aqui a unidade, é um dom, é um espírito só que age nessa multiplicidade, nessa diversidade de dons, mas é só um espírito que está agindo no corpo. E olha que coisa interessante, é um espírito que está agindo no corpo, que é a igreja, comandado pelo Senhor Jesus, que é a cabeça da igreja. Meus amados, se nós agirmos desta forma, dificilmente haverá coisas estranhas, erradas, heresias, bizarrices dentro da igreja evangélica. Porque infelizmente o que nós estamos vendo acontecer é exatamente isso, que está inclusive envergonhando o nome de Deus, envergonhando o Evangelho. Então, eu quero agradecer muito a Deus por esta lição, pedir ao Senhor que possa nos dar cada vez mais um entendimento correto. Quando ele fala aqui que deve haver humildade e não autossuficiência, porque quando há autossuficiência, eu estou querendo visibilidade para mim mesmo em relação à humildade, porque nós sabemos disso. Convém que eu diminua e que Ele cresça. Convém que eu desapareça e Ele apareça. Convém que eu seja, meus amados, o vaso de barro, para que neste vaso repouse o poder de Deus. É tão bom quando a gente vê pessoas simples, pessoas que às vezes você não dá nada, pessoas que são às vezes até rejeitadas por alguns irmãos, mas são pessoas altamente usadas pelo Senhor. Por quê? Porque se esvaziam, porque são vasos de barro, entendem a sua pequenez, entendem a sua fragilidade e permitem que desta forma o Espírito Santo de Deus venha e tome conta e faça a obra que Ele sabe fazer melhor do que eu e você. E eu desejo que este trimestre seja um trimestre de grande aprendizado para nós. Peço mais uma vez a oração dos irmãos que esteja conosco, tá?
nos ajudando, nos dando palavras também aí de ânimo, compartilhando também esse ensinamento. Se você sentir tocado para isso, né? Porque eu mesmo não gosto de pedir que os irmãos façam isso, mas cada um faz aquilo que Deus tocar no coração. Nós estamos para somar com os vários irmãos aí que estão fazendo esse trabalho, né? E é tão bom a gente ver isso, que Deus tome conta realmente da internet através dos seus vasos que estão sendo usados para isso. Tá bom, meus amados? Deus abençoe vocês. Continue orando por nós, por esse trabalho. Veja os gráficos, veja os artigos que nós estamos escrevendo, né? Pedimos sempre a Deus que nos dê inspiração para a gente fazer isso, tá bom? Então continue conosco, que Deus dê uma semana de vitória, de bênção para você, em nome de Jesus. Amém.